a Bruna e no vídeo de hoje estamos ainda no quê? No clima desse Halloween. Mês de outubro pede muita indicação boa de suspense, mas o vídeo é pra você, meu senhor e minha senhora, que quer se aventurar nesse gênero literário, mas que tem medo de assombração, seja ela nos livros ou na vida real, e não quer ler um livro pesado, quer se aventurar, mas que não seja um livro pesado de cenas violentas ou que te deixe com medo. Então o vídeo é para você que quer ler livros de suspense para medrosos. Então eu separei 5 indicações que são ótimas para você iniciar no gênero e se aventurar sem ficar com medo. E antes de começar com essas indicações, já quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que quer ler algum suspense nesse mês. Bora me ajudar. Eu fiquei meio ausente aí do YouTube nessas últimas semanas, não consegui postar com tanta frequência, então bora me ajudar, que senão o YouTube não entrega meus vídeos. E ó, agora chega lenga-lenga e bora pra não sentir medo nesse mês de outubro. Bom, eu vou começar com esse livro que, querendo ou não, me fez ter a ideia dessa lista, que é Como Desvendar Seu Próprio Assassinato. Gente, saiu pelo Universo dos Livros no mês de junho pra julho e eu li numa sentada só. Já falei com vocês lá nas minhas outras redes sociais, no Instagram principalmente, pelos stories. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu comentava com vocês e eu fiz a leitura em agosto ou setembro, gente, já não lembro mais. Mas assim, é um livro muito bom para quem quer realmente entrar no clima do outubro dark sem passar medo. Aqui a gente vai ter uma pegada muito parecida com os livros da Agatha Christie, só que mais atualizados. Aqui também a gente vai ter muito essa questão de passagem no tempo, porque a gente vai ver muitos relatos de uma época que passou no passado e o presente atual, e também muita fofoca. Então, se você é fofoqueiro como eu, se liga nesse livro aqui. Aqui em Como Desvendar o Seu Próprio Assassinato, a premissa principal é que a gente vai ter a Frances. Ela é uma jovem que vai na cartomante com as suas melhores amigas e a cartomante fala algo que deixa ela de cabelo arrepiado, que é falando sobre o seu assassinato, que alguém iria matá-la. Ela fica noiada, isso aí ela tem seus 20 e poucos anos, e a vida dela, ela limita a não fazer as coisas que a cartomante fez, porque ela acredita que se ela fazer as coisas acontecerem como a cartomante falou, é que o seu fim está muito próximo. E o tempo todo ela já tenta saber, e pensando no futuro, quem é que vai fazer o ato contra a própria vida dela. Então ela tenta desvendar o próprio assassinato. E em paralelo, uma das suas melhores amigas vai desaparecer. E além dela tentar saber quem é que no futuro vai tentar matar, ela vai tentar desvendar o desaparecimento da amiga. Isso é a Frances, na década de, sei lá, 60. Faz anos-luz, tipo, mais de 50 anos se passou. E a gente tem a nossa personagem no presente, que é uma aspirante a escritora, que é a Anne, que é sobrinha neta dessa Frances. A Anne recebe uma carta falando que ela faz parte, então, aí, da herança da Frances, porque a Frances é extremamente milionária. E ela vai pra essa cidade, ela nunca viu pessoalmente a tia-avó, e ela vai pra conversar, enfim, né? Ela entrou pra dentro aí dos requisitos para fazer parte dessa herança. Quando ela chega lá, antes de terem essa conversa sobre o testamento, ela e as pessoas que estavam nesse testamento, a Frances simplesmente morreu. E aí, ela colocou uma cláusula no testamento que só iria dar a herança dela para aquele que desvendasse o próprio assassinato da Frances. Caso contrário, toda a herança seria levada para a caridade. Então, assim, ela tem menos de uma semana, são uma semana para ela desvendar. Caso contrário, ela não tem herança nenhuma. E ela vai começar a querer o quê? A desvendar o assassinato, obviamente, da tia-avó. Só que em contrapartida, a gente vai lendo coisas do diário da Frances lá há 60 anos atrás, quando ela tinha seus auge dos 20 e poucos anos. E em paralelo, a história dela do passado, com o desaparecimento da sua melhor amiga, parece andar em uma linha muito tênue com o que aconteceu no presente atual. Então, assim, gente, é babado.
eu me senti o Sherlock Holmes. Eu consegui desvendar, então eu me senti tipo assim, eu ia ser milionária porque eu teria desvendado. Eu achei muito boas reviravoltas. A questão da nossa personagem chegar nessa cidade do interior e não conhecer ninguém. Muitas pessoas acabam iludindo ela porque todo mundo tá nessa corrida para ganhar essa herança. Então assim, gente, vale a pena, tá? Tá um pouco salgado o preço porque esse livro lançou há menos de 3 meses, mas se o e-book tiver em promoção, ou se você conseguir ler emprestado com algum amigo, ou comprar, vale a pena o investimento, tá, gente? Eu recomendo. Claro que se você for leitor de suspense, que já lê muito suspense, tá careca de desvendar as coisas, talvez não vá com tantas expectativas, porque tem uma vibe muito Agatha Christie. Então, pode ser que você desvende muito fácil o mistério. Eu, que já li bastante suspense, admito que eu só liguei uma ponta ou na outra bem perto do final, faltando tipo 5%, 10% para acabar o livro. E quando eu desvendei, eu fiquei assim, ó, batendo palma pra mim mesma. Eu adorei sacar a premissa. Adorei e recomendo, dei 5 estrelas e favoritei. E sem dúvida alguma, esse livro não vai te deixar com medo, ele vai querer te deixar instigado para saber o que aconteceu. E agora que eu falei sobre esse livro que inspirou o vídeo de hoje, bora para os outros 4. Bora para as próximas 4 indicações. Para você que é leitor de romance, você vai precisar ler Nora Roberts. Nora Roberts é muito conhecida, gente, ela tem muitos livros publicados. E ela tem uma vibe muito assim de ter um romance, mas ter uma pegada de alguma investigação, um romance meio que policial. Então a gente aqui na Calada da Noite, que foi o lançamento dela do ano passado pela Record, vai ter muito romance, mas ao mesmo tempo muita ação, adrenalina e essa coisa de será que vai acontecer, o que não vai acontecer? E eu recomendo se você curte romance. Aqui, na Calada da Noite, o nosso personagem principal, ele desde pequeno, ele tem o hábito de fazer pequenos furtos e na medida que os anos vão passando, ele vai evoluindo e virando um craque na arte de roubar coisas, itens valiosos de museus, de casas, enfim. Ele começou esse hobby pela necessidade de auxiliar nas despesas da casa quando ele tinha menos de 9 anos, porque a sua mãe ficou com câncer e a gente sabe que os tratamentos são extremamente caros lá fora. Mas, na medida que a coisa foi evoluindo, ele foi fazendo serviços para outras pessoas, até que ele se depara com um cara que contratou ele para pegar um certo quadro, um certo museu, e ele conseguiu. E ele fez muito rápido. E o cara que tinha um quarto com várias obras e várias coisas assim, ficou muito fixado nele, porque ele achou que ele seria essencial para crescer, né, a questão das obras de artes e etc e tal. E ele se negou, ele não queria trabalhar mais para esse cara. Ele não queria. Só que tem um problema. O cara não queria largar o osso. E aí ele infernizou a vida dele. Começando pela namorada que ele tava fazendo, porque assim, ele era um camaleão. Ele passava um tempo em cada cidade e ia se mudando para as pessoas também não começarem a ligar as pontas. Só que ele chegou numa questão que ele decidiu viver a vida que ele tinha escolhido planejar. Ele tava mentindo nome, paradeiro, etc e tal, mas ele queria muito fazer literatura. Ele entrou na faculdade, conheceu uma garota incrível, ele se apaixonou pela primeira vez, tava vivendo um romance intenso, até que esse bandidão ressurgiu do passado, querendo que ele fizesse mais um negócio pra ele, e ele falou que seria o último. E ele fez. Só que aí o cara não queria que fosse o último. E daí ele meio que ameaçou ele, que senão ele ia contar toda a parada para a namorada, ou até colocar em risco a vida dela. Nisso, ele fica desesperado, ele foge da cidade, some, né, do mapa, coloca outro nome, vai pra Europa pra fugir desse cara que é um bandido. E aí anos vão se passar e essa garota nunca perdoou ele pelo repentino desaparecimento, até que em uma bela cidade eles vão se reencontrar. Ela no futuro atual, ela é uma escritora best-seller, eles vão se reencontrar, faíscas vão surgir, só que ao mesmo tempo que ela vai surgir na vida, o bandidão vai aparecer pra persegui-lo. E é isso, então ele vai fazer furtos, roubar banco, museu, e tem aquela adrenalina, será que ele vai ser pego, será que ele não vai ser pego?
Enfim, é muito bom também. Dei 4 estrelas e recomendo. Agora, se você quer assistir um filme também no Halloween que não é muito medroso e ler o livro antes, te recomendo Coraline, do Neil Gaiman. Sim, gente, provavelmente você já até assistiu a adaptação ou já leu esse livro, mas caso você nunca tenha lido porque acha que pode ser muito infantil, eu recomendo. Sério, gente, eu li esse livro, deixa eu ver que data que foi que eu coloquei aqui. 2021, tá? Em julho de 2021, eu dei 4 estrelas e eu recomendo bastante. E essa edição aqui da Intrínseca, sério, 0 defeitos. O meu veio até marcador. Tem ilustrações, tá? Então, é um livro muito rapidinho de ser lido. É uma história, assim, realmente que vale a pena a experiência. Eu li muito rápido, ele é muito curtinho. Acabei de sofrer um atentado contra o meu próprio livro. Gente, ele amassou todo, porque eu derrubei pra mostrar pra vocês ele por dentro. Não acredito que eu amassei as pontas do meu livro. Capa dura é uma delícia, mas isso não teria acontecido numa capa de brochura. Ai, que raiva de mim mesma. Enfim, gente. Ó, essa é a diagramação, tá? Valorizem a criadora. Esse meu livro aqui tava desde 2021 intacto. Aí fui eu pegar agora de novo e derrubei. Enfim, a história de Coraline é um clássico, né, do Neil Gaiman, é um dos livros mais renomados dele, nessa pegada infanto-juvenil. Aqui a gente vai ter a Coraline, ela era uma criança muito assim, meio que deixada de lado pelos pais. Os pais, na verdade, tinham que trabalhar bastante, ela se sentia muito solitária e sozinha e sem muita atenção dos pais. Tem um certo aí abandono parental em determinados momentos. Ela é uma criança que vai começar a se aventurar pelo edifício que eles moram, conhecer novos vizinhos, até que ela meio que vai ver que ela consegue ultrapassar a parede para um apartamento do lado. Meio que ela vai para uma outra dimensão, e nessa outra dimensão ela tem outros pais que no lugar dos olhos tem botões. E os seus vizinhos são diferentes, então é uma nova versão dos pais, dos vizinhos, etc e tal. E é uma versão muito mais legal, onde as pessoas dão atenção para ela, ela se aventura, ela gosta, ela se sente acolhida. Só que as coisas vão começando a ficar estranhas, vai rolando um certo mistério e ela se sente um pouco insegura na presença dos seus pais, que até então pareciam ser muito legais. Só que eles começam a fazer coisas estranhas e ela se sente com a necessidade de voltar. E ela tenta voltar, mas não vai ser tão simples assim. Bom, eu não vou falar muito porque é um livro bem curtinho e acredito que você já tenha visto a animação. Eu nunca vi a animação, então eu acho que vale muito a pena, quem sabe eu veja no futuro para revisitar essa história. Eu sempre ouvi as pessoas falarem muito que sentiam medinho dessa animação e tudo mais, e aí eu fiquei bem curiosa pra ler o livro, e realmente não me deixou com medo. Eu gostei demais da experiência, não dei mais do que 4 estrelas, porque de certo não era o meu momento assim perfeito para ler este livro, mas pensando hoje, eu acho que a história me trouxe muitas reflexões, então eu acho que eu daria umas 4 estrelas e meia, sabe? E é isso, gente, além que tem um gatinho na história que vai ajudar muito a Coraline. E se você quer ler esse livro e assistir a adaptação, já fica a dica o quê? Se você gosta de fazer isso. Se você gosta de ler livros que foram adaptados, bora entrar pro meu clube de leitura, o Cine Livros. Não iremos ler Coraline em outubro. Estamos lendo Stephen King, Carrie a Estranha. Mas todos os meses nós lemos livros que foram adaptados para o cinema e assistimos a adaptação juntos. Além da leitura, do debate, da sessão pipoca, temos sprints semanais de leitura, temos sorteios de livros físicos, e-books, entre outras coisas. E é a partir da categoria Petisco do Smiggle que você tem acesso ao Cine Livros. Então, se você quer ler livros que já foram adaptados com outras pessoas, bora entrar pro clubinho, o link aqui do Catarse na descrição. Bora para a próxima indicação. Agora, se você quer se aventurar num thriller psicológico / doméstico, você deve ler Instinto Materno. Inclusive, essa foi uma das nossas leituras desse ano do Cine Livros.
E eu dei acho que 4 estrelas na época, foi 4 estrelas e meia. E foi mais ou menos essa média entre as pessoas, 4 estrelas. Preferimos ainda o filme, porque teve algumas coisas que ficou melhor desenvolvido no filme do que no livro, que no final foi um pouco mirabolante. Mas aqui é um thriller psicológico que não vai te deixar com medo, vai te fazer devorar as páginas para saber o que está acontecendo, se você está vendo isso mesmo, se o narrador é confiável ou não, se você está imaginando coisas ou se você deveria realmente ficar com a pulga atrás da orelha. Além disso, não tem assim um teor sombrio, tá? É mais dentro da mente das pessoas. Fora que tem muito essa questão de ser um thriller doméstico, porque se passa muito no ambiente doméstico. Então, fiquem tranquilos. Eu só não recomendo este livro para você que está no processo de engravidar, que é virar mamãe, ou você que está grávida ou no puerpério. Eu não recomendo. Deixe passar esse Halloween e leia no próximo, tá? Porque esse livro vai estar ligado diretamente com maternidade, então isso pode ser um gatilho para você que está passando por esse momento tão delicado e sensível. Aqui a nossa história vai ter 2 famílias, são melhores amigos, eles são vizinhos há anos e eles simultaneamente acabam engravidando num período muito parecido, diferença de 3 meses. E os 2 meninos que nascem viram melhores amigos, praticamente que irmãos. Eles estudam na mesma escola, eles passam, convivem, os vizinhos praticamente convivem diariamente juntos, então é quase como se fosse uma grande família. Até que um belo dia, um desses garotinhos vai ficar doente e vai estar em casa. A sua mãe também vai estar cuidando. Ele vai ter uma febre muito alta que vai fazer com que ele tenha certos delírios e ele acaba tendo um acidente fatal na janela da casa do segundo andar do quarto dele. Em contrapartida, a vizinha acaba avistando a criança que estava correndo perigo. Ela tenta ir ao encontro da sua vizinha para tentar fazer alguma coisa, mas ela não chega a tempo. E aí, acontece o seguinte. Tem a Tiffany e a Laetita, né? A Tiffany foi a que perdeu o seu filho. E a Laetita é a outra que tentou salvar e que tá com o filho vivo. E a Laetita começa a ter suspeitas. Ela acha que a melhor amiga tá tentando fazer algo contra o filho que ficou vivo da melhor amiga, por inveja, por ciúmes ou para dar uma lição de não ter conseguido salvar o filho antes da tragédia. Mas será que é coisa da cabeça dela? Será que ela tá ficando paranoica? Será que realmente tem alguma coisa atrás? Pra você saber, você vai ter que ler. E tem sequência, tá? Tem sequência, é uma duologia. Não precisa ler o segundo livro, ele tem fim aqui. Só que passam-se anos depois e eu estou muito curiosa para fazer essa leitura. Vou ler esse ano a sequência? Acredito que não. Esse livro aqui eu li no dia do bate-papo, tá? Então eu li, tipo, num sábado só. Ele é muito fluido, pra mim funcionou muito. E eu acho que por ele não ter uma vibe muito tenebrosa, um suspense assim que me deixou com medo, eu só dei 4 estrelas. Porque eu acho que eu tava esperando uma coisa mais sombria. Então fica aí a recomendação se você não quer passar medo, né? Mas vale muito a pena pra você ter esse contato com o thriller doméstico / psicológico. Bora pra última recomendação da noite. Eu não poderia deixar de indicar um livro nesse vídeo de Agatha Christie, gente. Se você não quer sentir medo, se você quer iniciar no gênero, eu te recomendo Agatha Christie se você gostar dessa pegada de detetive, meio que Sherlock Holmes, essas coisas assim. E uma recomendação pra você que quer entrar no clima do Natal é o quê? O Natal de Hercule Poirot. Por que não já iniciar essa leitura no Halloween, que já tá no pezinho no Natal? Ano passado, lemos com o clube esse livro aqui, do Natal do Hercule Poirot, e é um suspense que se passa na noite do Natal. Aqui a gente vai ter uma família, né, que tem 2 pais muito ricos, né? Um pai muito rico, e há muitos anos ele não reencontra os filhos desse cara, sabe? E aí ele decide fazer um grande jantar pra família pra falar sobre o quê? Sobre herança, né, gente? Bateu em herança, né? Já fico alerta.
venham ao encontro os filhos, né, que estavam há muitos anos sem ver o pai, somente um dos filhos morava com esse pai específico. Surpreendentemente, na ceia desse Natal, o nosso querido, na véspera que ele ia ler o Novo Testamento, ele faleceu. Suspeito, né? Lembra um pouco como desvendar o seu próprio assassinato, né? Essa questão de herança, essa questão de assassinato. E vai entrar o quê? O Poirot, que é um dos detetives mais clássicos da Agatha Christie, para tentar desvendar esse mistério. Afinal de contas, qual dos filhos fez o que fez com o pai? Será que foi os filhos? Será que foi uma outra pessoa que não ia entrar aí nesse testamento? Então, fica aí fortemente a minha recomendação. Fora que se passa nesse ambiente natalino, festas de final de ano, então já dá para iniciar aí a largada, queimar a largada de livros temáticos de Natal. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí qual livro de suspense que você leu e que recomenda para leitores iniciantes no gênero ou leitores que não querem passar medo. Esse é o vídeo de hoje, até o próximo. Tchau!